aí em alguma questão minha. Agora vamos falar um pouquinho de precedência, né? Um pouquinho da precedência que requer um pouco de atenção nossa. Primeiro vamos fazendo as marcações de praxe. Então, precedência. Precedência é aquele que vem antes. Então, a precedência entre policiais militares da ativa, ou seja, do mesmo grau hierárquico. Marca isso aqui, cara, pelo amor de Deus. Porque a questão vai dizer assim, ó. A precedência entre policiais militares da ativa de diferentes graus hierárquicos. Ora, se for diferentes graus hierárquicos, não é precedência, é antiguidade, porque um é mais antigo do que o outro, porque são graus diferentes, ou seja, é um capitão e um tenente, é um subtenente e um sargento. Agora, quando diz assim, a precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ou seja, dois capitães, dois primeiros tenentes, dois coronéis, dois sargentos, dois primeiros sargentos, para eu saber dos dois quem manda mais, eu falo em precedência. Então, a precedência e outra. A precedência existe entre policiais militares da ativa. Isso aqui você não pode esquecer jamais. Jamais. Então, a precedência de policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, lógico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. A gente viu isso aqui um pouquinho lá atrás, não foi? No posto ou na graduação. Se eu tenho dois primeiros sargentos, um dos dois vai ser mais antigo. Um dos dois entrou na polícia primeiro. Um dos dois foi promovido a primeiro sargento primeiro do que o outro. Então, um é mais antigo. Um tem precedência sobre o outro. É assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. Aí ele diz a exceção, salvo, vou dar aqui a cozinha, salvo nos casos de precedência funcional. A precedência funcional eu vou explicar a vocês de forma simples. Imagina aí dois coronéis. Coronéis fechados, aquele que tem as 3 estrelas vermelhas. 3 estrelas douradas. 3 coronéis. Um foi promovido a coronel fechado, está com 2 anos. Ou seja, tem 2 anos que ele é coronel às 3 estrelas douradas. E o outro já é coronel há 4 anos. Então me diga, quem foi que saiu coronel primeiro? Vamos aqui desenhar. Vamos desenhar aqui. Imagina aqui, esse coronel. Coronel a gente escreve céu, né? Que é coronel. Coronel A e o coronel B. Mesmo posto? Sim, mesmo posto. Esse daqui tem 4 anos no posto. Esse daqui tem apenas 2 anos no posto. Opa! Se é da ativa, certo? Do mesmo grau hierárquico, certo? A precedência vai ser assegurada pela antiguidade no posto. Quem é o mais antigo no posto? Esse daqui, ó. Esse aqui é o coronel A. Ele tem 4 anos no posto. Então ele é o coronel mais antigo do que o coronel B. Coronel B. Ele é o mais antigo. Só que a precedência funcional ela está ligada à função do indivíduo. A função que o indivíduo está ocupando. Esse daqui, ó, é o mesmo exemplo que eu uso em todas as águas. Comanda o policiamento da capital. E esse aqui é o comandante geral da Polícia da Paraíba. Então me diga, pela função que ele exerce, quem tem precedência? O coronel que só tem 2 anos ou o coronel que só tem 4 anos? O coronel tem 2 anos porque ele é comandante geral. O cargo dele, a função dele, lhe dá precedência. Então isso é precedência funcional, estabelecida em lei ou regulamento. Isso é precedência funcional. A primeira coisa que a gente deve saber quando é dois postos ou 2 graduação é o seguinte: quem é mais antigo? Tu tem quantos anos aí como capitão? E tu tem quantos anos? Ah, eu tenho 3 anos, o outro tem 1. O que tem 3 anos é mais antigo, tem precedência. Mas um é um comandante de uma companhia e o outro não tem função nenhuma. Então, o que tem comandante da companhia, mesmo que tenha menos tempo no posto de capitão, tem precedência funcional. É mais ou menos nessa pegada aí. Vamos voltar aqui para o marca-texto. Pega aqui o amarelinho. Pega o azulzinho. A antiguidade de cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção. Então, beleza. Ele já vai dar aqui pra gente um marco inicial. Então, a antiguidade, para eu saber quem é mais antigo de cada posto ou graduação, é contada a partir da data da assinatura do ato, da respectiva. Aí tem aqui, deixa eu sublinhar isso aqui. Da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão. Salvo, tem esse salvo aqui, ó. Quando estiver taxativamente fixada outra data. Então, beleza, vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos pegar um exemplo dos terceiros sargentos, é mais fácil. Eu tenho aqui, se eu conseguisse escrever bem com essa mesa, eu tenho aqui o terceiro sargento X. E eu tenho um terceiro sargento Y. Eu tenho 2 terceiros sargentos que estão na mesma graduação. Aí ele diz, a antiguidade de cada posto ou graduação, nesse caso a graduação, é contada a partir da assinatura do ato da respectiva promoção. Se eles estão em sargento,
Para ele chegar em sargento, eles tiveram que sair de cabo para sargento. Então eles foram promovidos. Eles não foram nomeados, não foram declarados, nem foram incluídos. Eles foram promovidos. Então se eles foram promovidos, digamos que esse aqui foi promovido em 2015. Vou colocar aqui em 2015. Esse aqui foi promovido em 2017. Me diga, quem é o mais antigo? Pela data da promoção, quem é o mais antigo? É o terceiro sargento X. Ele é o mais antigo. Nesse caso aqui, a gente olha para a data que eles foram promovidos no cargo que eles estão. Beleza. Até aqui, no parágrafo primeiro, a gente conseguiu matar. Aí o parágrafo segundo. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, aqui ó, no caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, que é o parágrafo primeiro, a antiguidade é estabelecida. Beleza. Agora, digamos que esses dois aqui, foram promovidos em 2015. Ou seja, a data deles é igual. A data do ato da promoção deles também é o ano de 2015. E agora? O que é que nós olhamos? Vamos olhar aqui, o estatuto está dizendo para segundo. Entre policiais militares do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de que trata o artigo 17. O artigo 17 fala sobre o registro. Então, do mesmo quadro, digamos que os dois aqui são do quadro, deixa eu mudar só a cor. Digamos que os dois aqui são do quadro de motorista. Então, são dois motoristas. São praças policiais militares do quadro 8. Praças policiais militares do quadro 8, que é o quadro de motorista. Se eles forem do mesmo quadro, vai ter uma escala numérica, não vai? Vai ter assim, ó. Vai ter todos os terceiros sargentos, certo? Terceiro sargento João, é o 01 daquela lista ali, daquele quadro. Terceiro sargento Chico, João. Aí vai ter lá, em alguma coisa, vai ter o 15, vai ser o terceiro sargento Y. Aí depois vai ter mais outra, vai ter lá o 26º, é o terceiro sargento X. Olha, eles são terceiro sargento da mesma graduação. Vamos lá para o parágrafo primeiro. A gente olha o parágrafo primeiro e a gente vê que eles dois, que a promoção deles foi na mesma data. Porque se fosse diferente, um era mais antigo. Se fosse resolvido pelo parágrafo primeiro, era só olhar a data. Se for data diferente, o que foi promovido primeiro é mais antigo. É igual, passa para o parágrafo segundo. No caso de ser igual à antiguidade, referindo para a anterior, a antiguidade estabelecida. Aí vamos para a linha A do parágrafo segundo. Entre policiais militares do mesmo quadro, ou seja, são de quadros diferentes. Ou são do mesmo quadro, são dois motoristas aqui. Aí a gente olha para a escala numérica, porque toda polícia tem uma escala. Tem a lista dos seus policiais. E cada um ocupa uma posição. Aquela posição ali é quando você entrou na polícia, sua nota. A sua promoção dos cursos que você fez, sua nota, em que posição você ficou. Isso ali vale. Por isso que o pessoal da Antigo diz que a antiguidade é posto. Você ser antigo, você ser o 01 nas coisas, tirar nota boa, é posto, é bom. Então são do mesmo quadro. Olhei a escala. Opa, o sargento Y está na frente do sargento X, ou seja, ele está em 15º, o Y, e o X está em 26º. Logo, o terceiro sargento Y é o mais antigo, por a regra da linha A. Mas digamos que são de quadros diferentes. Aqui, ó, nos demais casos, se aqui diz que é mesmo quadro, demais casos, ou a contrário senso, são em quadros diferentes. Agora imagine que o Y ele é do quadro de combatentes, do quadro de praças combatentes, está na rua. Então vamos criar esse quadro aqui. Praça policial militar Q1. Praça combatente. Aí vamos lá. São de quadros diferentes, certo? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior. Primeira coisa que eu olho. Posto ou graduação anterior. Antes deles serem terceiro sargento, eles eram cabo. Então quem era mais antigo quando era cabo? Vamos aqui. Vou pegar a canetinha de novo. Vamos lá. Antes dele ser terceiro sargento, o então terceiro sargento X era cabo X. E o terceiro sargento Y era cabo Y. Quase era para ter botado louso, né? Era cabuloso. Mas beleza. Se eles são de quadro diferente, X
é motorista e Y é combatente, são quadros diferentes, eu olho na antiguidade. Quem era mais antigo quando era cabo? Digamos que X, ele tinha sido promovido a cabo em 2010. E Y tinha sido promovido a cabo em 2011. Quem era mais antigo? X. Então X, nesse caso, quando são quadros diferentes e passa para a linha B, X seria mais antigo. Mas digamos que, por ironia do destino, ambos são de 2010. Foram promovidos juntos. E aí, José? 2010. Foram promovidos juntos. Aí aqui o código diz: se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á, e você grava essa palavra aqui, ó, sucessivamente. Porque tem que ir de um por um, até saber quem é o mais antigo. Sucessivamente. Aí tem três coisas sucessivas. Que tem os graus hierárquicos anteriores, vamos ver aqui, sucessivamente. Aí temos graus hierárquicos anteriores. Nós temos data da inclusão. E nós temos a data de nascimento. Quem estudou para o Ceará vê que é um pouquinho diferente. O Ceará já diz o macete da pré-cladama. O Ceará já tem cinco situações para saber quem é mais antigo que o outro, em igualdade de posto ou graduação. Aqui ele dá um pouquinho mais de complexidade, mas a gente consegue desembrulhar esse ninho aqui. Então, eles foram promovidos junto, certo? Foi aqui, ó. Era no posto ou na antiguidade, no posto ou na graduação anterior. Se eles eram terceiro sargento, antes eles eram cabo. Então, quem era mais antigo? Ah, os dois foram promovidos igual, beleza. Então, vamos lá para os graus hierárquicos anteriores. Se eles foram promovidos de cabo, quando eles eram soldados, quando foi que eles foram nomeados soldados? Ah, digamos que esse daqui, que era o SDX, e esse aqui o SDY. O SDX, ele entrou na polícia em 2000. Foi nomeado em 2000. Esse aqui entrou na polícia em 2001. Ora, pelo grau hierárquico anterior de cabo, X seria o mais antigo. Isso aqui, ó, veja que eles são terceiro sargento. É só para saber quem é o mais antigo. Tem que ver isso aqui tudo, tem que chegar até na graduação de soldado às vezes. Então, eles são mais antigos. Beleza, então morreu aqui, ó. Nesse daqui já foi. Pelo grau hierárquico anterior, eu vi quem é o mais antigo. Mas ainda digamos que é igual, os dois são da mesma concurso, são de 2000. Ixi, são de 2000. Vamos para a próxima. Quando eles foram incluídos, que às vezes é do mesmo concurso, mas um é nomeado em um mês, o outro ficou na outra turma, nomeado um mês depois, existe isso. Se for isso, se um foi nomeado primeiro do que o outro, que foi primeiro é o mais antigo. Mas digamos que ele também for incluído na polícia no mesmo dia. Aí só vai para a última coisa que aqui não tem como correr, que é a data de nascimento. Vamos para a data de nascimento. O mais antigo, aqui, pela data de nascimento, o mais velho será o mais antigo, na data de nascimento. Nesse aqui. Aí esse aqui tem 40 anos de idade, esse aqui tem 39 anos de idade. O que tem 40 anos de idade é mais antigo. Mas vai ter alguém que vai perguntar, e se os dois tiver 40 anos? Nós vamos, 40 anos, tantos meses, tantos dias, tantas horas. Para saber quem é o mais antigo. Mas tem que saber, morre aqui. Não tem como o cara nascer no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo mês, no mesmo ano, na mesma hora, até no mesmo segundo. É impossível, é quase impossível. Então, um dos dois vai ser mais antigo. Então, a gente matou aqui o artigo 15, parágrafo 1º e 2º da linha A e B. A linha C é a mais fácil. É entre alunos. É entre vocês quando estiver no curso. Então, entre alunos de um órgão de formação, vocês vão voltar lá no Cefap. Vai estar lá um regulamento do respectivo órgão. Se não estiver enquadrado aqui. O regulamento lá do Cefap vai dizer que é o mais antigo. Se é por ordem alfabética, por exemplo, no meu curso no Ceará, para a gente saber quem era o aluno mais antigo da sala, era por ordem alfabética. Os pilotões, os grupos foram definidos por ordem alfabética. No G1 ficou o pessoal com a letra que começa a letra A, vai subindo. O meu, que era o G22, ficou o pessoal com a letra M. M e N. Então era mais ou menos isso. Mesmo tinha gente na minha sala que passou entre os 100 primeiros do concurso, mas era um dos pilotões mais modernos durante o curso. Lá no Piauí, a minha antiguidade no curso era pela nota do concurso, a nota final. Então quando terminou a última etapa, eu tinha 61 pontos, então eu fiquei sendo 41 do polo de picos. O que estava à minha frente, o 40, tinha 62 pontos, eu acho, ou 61, tinha mas se fosse igual, os pontos tinham os critérios de desempate nas questões. Em português, não acertou mais. Mas, ou seja, cada local de formação tem o seu regulamento para dizer entre os alunos quem é mais antigo. Então,
você vai saber que entre os alunos é de acordo com o regulamento do respectivo órgão de ensino. Conseguiram matar isso aqui? Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, aqui nós vamos falar entre policiais da ativas e inativos. Ó. Igualdade de posto ou graduação, os da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Como assim, de Souza? O cabo antigo foi para a reserva. O cabo tinha 20 anos só de cabo. Ele foi para a reserva. Ele está na inatividade. Aí tem você que foi promovido a cabo ontem. Se eu for comparar os dois para saber quem é mais antigo, entre o cabo que está lá na reserva e você que é da ativa, que foi promovido a cabo ontem, quem é que tem precedência? Você que é da ativa. Porque os policiais da ativa, quando for do mesmo posto, da mesma graduação, tem precedência sobre os da inatividade. Desenhando fica mais fácil. Eu sei que eu estou falando aqui de uma forma bem didática, mas desenhando fica mais fácil. Vamos lá. Temos aqui, ó, o antigão, cabo RR, ou seja, cabo reserva remunerada. Tinha 20 anos como cabo. Aí tem você, todo musculoso. E você foi promovido a cabo ontem. Cabo do 1º batalhão com um dia de cabo. Um dia de cabo. Entre os dois, você tem precedência sobre o cabo antigão. Por que você tem precedência? Porque ele está na inatividade. Ele é da reserva remunerada. E você é da ativa. Esse parágrafo 3º fala basicamente nisso. Parágrafo 4º. Em igualdade, lembra-se? Igualdade de posto. Não pode ser um cabo e um soldado. Lógico que o cabo da reserva vai ter precedência sobre o soldado ativo. Não pode ser um segundo tenente e um primeiro tenente. Inclusive, eu tenho que desenhar isso aqui para vocês pegarem esse bizu. Vou desenhar isso aqui para vocês. Ó, um primeiro tenente está para outro primeiro tenente. Um segundo tenente está para outro segundo tenente. Esse cargo aqui de primeiro tenente, ele está acima do de segundo tenente. São cargos diferentes, embora com o mesmo nome. Não é à toa que tem um número aqui para diferenciar. Um é primeiro, o outro é segundo. O segundo tenente, ele só tem uma estrela. O primeiro tenente tem 2 estrelas. Então, não tem o que se falar em igualdade de posto entre um primeiro tenente e um segundo tenente. Não há. A igualdade é de primeiro para primeiro e de segundo para segundo. Ah, mas você que é parente de policial conhece. Tem um segundo tenente QOA, ou seja, são do quadros de oficiais administrativos. São aqueles que foram progredindo na carreira e saíram de praça foram oficial. Quem é que tem precedência? O de escola, o combatente, aquele que já entrou como oficial. Se for do mesmo posto, eles têm precedência. Então aqui, em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre policiais militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados. Lembra que eu falei para você que quem está na reserva pode voltar para jogar, entrar em campo? Beleza. Digamos que tem um cabo lá que tem 5 anos de cabo e está na ativa, está trabalhando lá no 1º batalhão. E tem um cabo que estava 10 anos, passou 10 anos como cabo, só que ele se aposentou. Só que por algum motivo ele precisou voltar para o serviço ativo. Aí como é que fica, nesse caso, a precedência? Aí aqui, ó. Pelo tempo de efetivo serviço na graduação, como eu estou falando de cabo, né? Então, o cabo estava na reserva, tinha 10 anos. O outro está no 1º batalhão, tem 5 anos. Por algum motivo, para aproveitar o conhecimento técnico, chegaram para o cabo antigão lá da reserva e disseram, tu tem que voltar para nós aproveitar teu conhecimento, para tu dar instrução nesse curso. Ele volta, ele fica na ativa de novo. Ele, por ter mais tempo de serviço na graduação de cabo, ele é o mais antigo. Entenderam aí? O cabo tem 5 anos, tá lá no 1º batalhão, é da ativa. O outro tá na reserva e teve que voltar. Quando ele volta, aí olha, eita bicho, eu preciso saber dos dois quem é mais antigo, quem tem precedência. Vamos lá, tu do 1º batalhão, tu tem quanto tempo de cabo? Ah, eu tenho 5 anos. Ei, cabo que tava na reserva e voltou, tu tem quanto tempo de cabo? 10 anos, então você é o mais antigo. É mais ou menos aqui esse parágrafo 4º. E a precedência das praças especiais. Quem são as praças especiais? Quem são? Os aspirantes oficiais e os alunos oficiais PM. E as demais praças é assim assegurada, que eu vou ter que desenhar. Vou colocar um vermelhinho. Quem são essas praças especiais? Lembre-se que são os aspirantes e os alunos oficiais. E as demais praças? Quem são essas demais praças?
do soldado ao subtenente. É assim regulada. 1. Os aspirantes a oficiais são hierarquicamente superiores às demais praças. Então nós temos aqui, ó, aspirante a oficial, nós temos subtenente, nós temos os sargentos, primeiro, segundo e terceiro, nós temos o cabo e nós temos o soldado. Os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. Eles estão aqui, ó. O aspirante a oficial está aqui. Certo? Ele é imediatamente superior às demais praças. Os alunos oficiais são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Por que não também às demais praças? Porque ele é inferior aos aspirantes. Então, o aluno oficial está entre o subtenente e o aspirante. O aluno oficial, ele comanda de subtenente para baixo. O aspirante, ele comanda de aluno oficial para baixo. Porque o aspirante está acima do aluno oficial. Aí o artigo 17 lá que foi falado, né? Que a Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes a seu pessoal da ativa e da reserva remunerada dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo Comando-Geral. Veja, eu quero que você preste atenção aqui, ó. Ele manterá o registro. A Polícia Militar manterá o registro de todos os dados ao pessoal da ativa e da reserva remunerada. Ele não fala em reformado. Pela literalidade da lei, a gente sabe que essa banca ela cobra muita literalidade. Se cair aqui que a polícia manterá um registro de todos os dados ao pessoal da ativa, da reserva e reformado, você vai desconsiderar. Entendeu? Aí nós temos que os alunos oficiais são declarados aspirantes a oficial PM pelo comandante-geral. Lembre-se, pode ser que caia uma questão dizendo que os alunos oficiais PM são declarados aspirantes pelo ato do governador do estado. Não é. Quando ele é aluno, ele deixa de ser aluno para ir para o primeiro cargo, que é o de aspirante, ele é declarado aspirante pelo comandante-geral. De aspirante para oficial, para segundo tenente, aí já é com o governador. Entramos no segundo, acho que é no segundo aí, do cargo e função policiais militares, artigo 19. Cargo policial militar. Cargo é aquele que só pode ser exercido por policial militar em serviço ativo. Lembra daquela escala que eu coloquei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, soldado, cabo, pronto. Só quem pode ocupar aqueles cargos ali é o policial da ativa. Ali é cargo. Só quem pode ocupar são eles, policiais da ativa. O cargo policial militar que se refere a este artigo é o que se encontra especificado nos quadros da organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Está lá o cargo de soldado está lá no cargo, está lá previsto em um quadro, no quadro de praças. No quadro de oficiais de saúde tem lá o cargo de tenente. No quadro de oficiais combatentes tem um cargo de capitão. Então está previsto. A cada cargo policial militar, cada cargo, corresponde um conjunto de atribuições. Lembra lá da primeira aula? Por isso que eu digo que a gente tem que estudar de forma sistemática. A cada cargo policial militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo titular. Pode cair uma questão dizendo que a cada cargo policial militar corresponde isso e se constitui em faculdades. Não, não é faculdades, é obrigado. Está lá, é obrigado. As atribuições, os deveres e responsabilidades obrigam o respectivo titular de cada cargo. As obrigações inerentes ao policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico, está vendo? Um soldado, ele deve assumir obrigações de soldado. Um soldado não pode assumir obrigações de sargento. Um soldado não pode assumir obrigações de oficial, porque ele é soldado. É isso que quer dizer. As obrigações inerentes ao policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definido em legislação e regulamentação específica. Do valor policial militar. O valor, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui para diferenciar da ética e dos deveres, que é o que o examinador vai fazer, ele vai pegar um item do valor e vai dizer que é um dever, ele vai pegar um item do valor e vai dizer que é uma ética, ele vai pegar um preceito ético e dizer que é um dever, ele vai fazer isso, ele vai tentar lhe confundir. Então você vai logo pegar o bizu, que são manifestações do valor, manifestações essenciais do valor policial militar. Valor é algo relevante, é algo importante, é algo até mesmo sentimental. Então você vai partir para esse lado. Como você sabe que o valor é algo de extrema importância, é um instituto de extrema importância, você vai saber aqui, ó, o que é um valor? Sentimento de servir a comunidade estadual, ou seja, sentimento. Eu sinto, eu vibro em servir a comunidade estadual, que é pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. Isso é sentimento, isso é ser valoroso, isso é ser importante, entendeu?
Fé, veja que fé também está ligada a algo importante. Fé em quê? Fé na elevada missão da Polícia Militar. Qual é a missão da Polícia Militar? Policiamento ostensivo, preventivo, incolumidade das pessoas, do patrimônio, civismo e culto das tradições históricas. Isso aqui está ligado ao valor, está ligado a algo altamente importante. Se é altamente importante, é um valor. Aí nós temos o espírito de corpo, o orgulho do policial militar pela organização onde serve. Cara, eu tenho orgulho de servir no 2º Batalhão. Eu tenho orgulho, isso ali é valoroso, é importante demais para o policial. Amor à profissão, veja, amor às palavras que eu estou grifando. Amor à profissão, entusiasmo com que é exercida a profissão. Esse aqui é o que vai confundir os senhores. O aprimoramento técnico profissional, ele parece mais ser um dever policial militar. O que é o aprimoramento técnico policial? É o policial buscar conhecimento, é fazer curso, é se preparar melhor para o seu serviço. Técnico profissional, ou seja, através de curso de abordagem, curso técnico, curso tático, para que ajude na sua carreira para que seja profissional. Então, o aprimoramento técnico profissional é um valor, mas ele vai lhe confundir pensando que é um dever. Da ética policial militar. O sentimento do dever, o pundonor policial e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis. Ética é agir corretamente, é agir nos conformes. Então, com a observância dos seguintes preceitos da ética. Aí ele vai destacar aqui vários preceitos. Você vai ter que ler, você vai ter que entender e decorar mesmo para passar na prova. O que é para você diferenciar preceito ético de valor e de dever. Amar a verdade e a responsabilidade. Então aqui, amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. Cara, para você ser um profissional digno de respeito, você tem que ser um cara verdadeiro e responsável. Isso é ser ético. Exercer com autoridade, eficiência e probidade, ou seja, com retidão, direito, o cara primeira, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Cumprir e fazer cumprir as leis. Ora, para você ser uma pessoa ética, você não pode exigir que Cicrano cumpra a lei se você não cumpre. Então você tem que cumprir, aí você faz cumprir também as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Isso é ser ético. Zelar pelo preparo próprio, ou seja, se preparar, preparo próprio, moral, intelectual, físico e também dos subordinados. Como é que você vai cobrar que o subordinado esteja em forma se você está gordo? Não tem condição, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Isso aqui é o hipócrita. Isso aqui tem muito na polícia. O cara não faz, mas pede que você faz. O que ele não faz. Então você seja ético e faça o que você... Peça para os outros fazer o que você consegue fazer. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Ou seja, quando tiver de serviço, ir para cima, se dedicar. Não se esconder. Não fugir. Não enrolar o serviço. Praticar a camaradagem. E desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Às vezes você posta um status na sua rede social e aquele status faz você responder aqui um procedimento administrativo porque você não foi discreto na sua linguagem escrita. Então, como você fala, como você se comporta e o que você fala, aonde você fala ou digita, tem que ser de maneira discreta, ou seja, nos conformes. Abster-se é deixar de tratar. Não fazer, ou seja, abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa relativa à segurança nacional. Ou seja, é matéria de segurança nacional, você não está dentro do âmbito apropriado, então não trate. Não trate desse assunto. Você só pode tratar de matéria sigilosa relativa à segurança nacional se você estiver no âmbito apropriado, lá na sala de reuniões, lá dentro do seu quartel. Acatar, ou seja, respeitar as autoridades civis. Cumprir seus deveres de cidadão. Proceder de maneira ilibada. O que é maneira ilibada? De maneira correta na vida pública e na particular. Ou seja, pode cair aqui dizendo que é somente na vida pública, porque na sua vida particular você faz o que quiser. Não é assim. Na sua vida particular você tem que proceder também de maneira ilibada. Observar as normas de boa educação. Garantir assistência moral e material ao seu lar, tá vendo? E conduzir-se como chefe de família modelar. Essa norma de boa educação, já viu aqueles casos que o policial tá passando, aí ele enche, diz,
Entendeu? É isso, enquadra nisso aqui. Conduzir-se, aí você vai grifar isso aqui, ó, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar. Abster-se de fazer, ou não faça uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza. Não chegue lá quando você estiver fardado, lá naquela lanchonetezinha e diga quanto é aqui o desconto para a polícia? Quanto é que você faz para a polícia? É no 0800? Ei, aqui para a polícia não paga não. Não faça isso, você está usando o seu posto, sua graduação para obter facilidades de qualquer natureza. Ou para encaminhar negócio de terceiros. Ou seja, você liga e diz, ei cara, eu sou aquele soldado, fulano de tal, tem como desenrolar esse negócio aí, mas para mim aqui que sou soldado, meu amigo, não faça isso. Abster-se, deixar de fazer o policial militar inativo do uso das designações hierárquicas quando atividades político-partidárias, atividades comerciais ou industriais, ou para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais, excetuantes os de natureza, natureza exclusivamente técnica. E se for devidamente autorizado. Vamos lá explicar isso aqui. Isso aqui está acontecendo muito em podcast. Só que você presta atenção. Tem lá, você vai ver um podcast, um policial lá antigão, inativo, ou da reserva, ou reformado, falando lá sobre política, falando sobre ocorrências policiais militares, né? Primeiro veja, ele está fazendo uso das designações hierárquicas. Ó, cara, aqui é o sargento, se ele estiver fazendo, ó, eu sou o sargento fulano de tal, o cara fulano de tal, e vai discutir isso ou provocar a discussão, ele está errado. Ele não pode usar das... Ele tem que ir lá com uma pessoa dele. Ó, eu sou o Josézinho, Zezinho dos Anzóis. Ele vai se candidatar em atividade político-partidária, alguma coisa, e vai colocar lá. Soldado PM de Souza, candidato a deputado. Pô, tira esse PM. Porque é entendido pelo sistema eleitoral que o soldado, por exemplo, soldado de Souza é candidato. Eu não posso tirar o soldado porque é como eu sou conhecido. Então por isso que eu coloco lá, soldado de Souza. E aqui é o inativo. Mas o inativo vai lá, soldado da Polícia Militar. Não, ele não pode colocar isso. Não pode. Atividades comerciais. Mercadinho, soldado PM de Souza. Não posso fazer isso. Posso colocar Mercadinho de Souza. Eu posso. Agora, Mercadinho Soldado de Souza, eu não posso. Atividades industriais. Discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos. Então, cuidado aí vocês que vão em podcast quando passar pronto. Zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética,